É isso, gente. Mais uma rodada de vídeo agora dessa vez. Teve jogos emocionantes, teve um que nem tanto, foi um atropelo. Mas já já eu chego lá. Vamos começar aqui sem perder muito tempo. Vamos falar do primeiro jogo de sábado, entre Buffalo Bills 30 e Denver Broncos 33. Olha, que joguinho. Já já eu vou chegar na parte de falar dos dois quarterbacks, para dar o famoso desabafo aqui. Mas eu quero começar falando um pouco da equipe do Buffalo Bills. No começo da partida, eu senti que eles estavam perdendo bastante tackles. Foi uma coisa que eu achei até estranha, porque não é um time que costuma fazer isso. A equipe do Denver Broncos teve a questão da falta de ritmo, você viu claramente que estava faltando. Tanto que teve dois fumbles por causa disso. Por sorte, nada já aconteceu. Cara, James Cook, pra mim, correu muito bem nessa partida, tentou ajudar de todas as maneiras o ataque do Buffalo. Teve o fumble? Teve o fumble. No AT também não apareceu? Também não apareceu, mas isso é mais por causa do mérito da defesa dos Broncos. Que, aliás, os Broncos teve a questão dos drops, mais uma vez, atrapalhando o Bo Nix. O nosso queridíssimo aqui, Little Jordan Humphrey, perdeu um TD lá, num passe maravilhoso do Bo Nix, não era para perder. O Cortland Sutton, no overtime, teve dois drops. Mas, para se redimir, o Jordan Humphrey ainda conseguiu marcar um touchdown, recebeu um bom passe também do Bo Nix, então por ele tá tudo certo. A defesa dos Bills, cara, nessa partida aqui sentiu muito a falta do Hairston e do Jordan Poyer. Fizeram muita falta porque sofreu contra os recebedores dos Broncos. Teve a questão também do Pat Bryant, que, cara, no começo do jogo era só passe em cima dele, tava dando tudo certo, até se machucar, entrou no protocolo de concussão, não voltou mais. Uma perda meio chata. O Sean Payton, no começo da partida, ele fez um plano de jogo onde que ele explorou bastante as marcações em zonas da defesa dos Bills. O problema é que ele chegou no segundo tempo, voltou aquela coisa chata de passe screen, passe curto, pro Bo Nix, segurando um pouco a coleirinha dele. Uma coisa que não entendi muito bem. O Só no primeiro TD, eu tenho uma pequena broncazinha, mas foi por causa de falta de comunicação entre os dois defensores. O PJ Locke e o Patrick Surtain eram para marcar o Mecole Hardman, mas nenhum dos dois acabou marcando, ele ficou livre, marcou o touchdown, mas tirando isso, a defesa do Denver Broncos ontem não, no sábado, perdão, cara, pressionou o Josh Allen. Mandou muita blitz o Vince Joseph e deu resultado. Porque Josh Allen no sábado se embananou. E não foi pouco não. Bananou demais. Turnovers aconteceram. Teve o strip sack do Nick Borillo. Cara, esse cara é muito bom mesmo. Que mais? Vamos falar da polêmica da interceptação do Macmillan. Gente, depois vocês podem até procurar no X ou Twitter, não sei como vocês querem chamar, do Guilherme Corren, o Gui Corren. Ele explica certinho a regra da posse de bola. Na minha visão, aquilo lá foi uma interceptação. O Richard Sherman falou depois. Que achou que também não foi recepção do Brandon Cooks. Mas, deixa aí nos comentários, gente. Se é do time do Gui Conley ou do time do Richard Sherman da polêmica da rodada. Deixa aí nos comentários aí pra mim. Mas voltando. Cara, depois aquilo. No OT, a defesa dos Bills perdeu a cabeça, tanto que teve duas faltas de pass interference. A indisciplina chamou aqui. Tanto que o Tre'Davious White perdeu a cabeça, aí tomou uma outra penalidade de conduta antidesportiva. Cara, aquilo custou a partida.
Mas não foi só isso. Vou falar primeiro do Bo Nix aqui. O Bo Nix, gente, vamos começar a respeitar ele. Vamos começar a respeitar. Ah, não foi o jogo mais vistoso, o negócio. A temporada toda tá assim. Ele chega no momento final, ele bate no peito e fala: "Deixa que eu resolvo". Então, gente, vamos começar a dar esse respeito pra mim. Tá mostrando que pode ser o quarterback da franquia dos Broncos. Simples assim. Tem muito quarterback aí na liga que não tem esse peito aí. Ó, sendo que do outro lado, Josh Allen, Josh Allen. Olha, vamos começar. As duas interceptações. A primeira, ele forçou um passe. A segunda foi o passe da interceptação polêmica. Mas, cara, só pra dar uma pequena. Não, não vou falar isso. De passar de pano, não vou falar, mas já falando. Dalton Kincaid, o passe que ele fez pra ele, sensacional, mas perdeu um touchdown num passe também. Depois regulamentar, ele tava livre, tinha separação, a bola foi um pouquinho mais do lado que deveria. Tá certo que a pressão que tava sendo colocada em cima dele tava difícil. Por mais que ele se dê bem contra a pressão de blitz, essas coisas, mas sacks fizeram a diferença da equipe dos Broncos. Cara, foi uma partida bem ruim. Tanto que agora em overtime ele tá 0-7 na carreira. Fica difícil. Aí o pessoal fica falando, ah, ele é pipoqueiro, pipoqueiro. O que eu vou. Ó, calma aí. Deixa eu até ver esse ponto aqui. Não tem como passar paninho aqui. Não tenho como passar. Simplesmente foi um jogo ruim. Sem contar os fumbles também que ele cometeu. Aquele primeiro o fumble lá, que ele jogou a bola pra trás, que deixou ainda. Fizeram um touchdown. Um touchdown, não, um field goal. Ai, cara. No final do primeiro tempo. E aliás, Eric Krum ensinou os receivers como você pega a bola. Tanto que ele abriu o placar para a equipe dos Broncos. Mas é difícil. Josh Allen vai ter agora essa discussãozinha aí com o Lamar Jackson para ver quem é mais pipoqueiro. E causou discussão essa semana aí, os dois. Pra ver quem é mais pipoqueiro. Mas resumo da história. Disciplina foi que fez a diferença. Turnovers e o Bo Nix sendo decisivo. O grande problema foi, logo depois da partida, o Bo Nix falaram que ele teve um problema no tornozelo, teve que fazer cirurgia e tá fora da temporada. Não durou nem 30 minutos a comemoração dos Broncos. Vamos para a final de conferência, mas foi aquela vitória amarga, sabe? Gosto bem amargo no final. Vamos passar aqui agora, vamos falar do massacre que aconteceu em Seattle, entre São Francisco 49ers 6 e Seattle Seahawks 41. Teve elementos bem parecidos com o último confronto dessas duas equipes. Por exemplo, os 49ers não conseguiram marcar touchdown. O ataque terrestre dos Seahawks com Kenneth Walker simplesmente destruiu na partida. Tanto que saiu com 3 touchdowns aqui nessa partida, no último confronto. O Kenneth Walker e o Charbonnet jogaram muito bem. Brock Purdy, mais uma vez, limitado, não conseguindo fazer nada. Tanto que a interceptação, um passe um pouquinho mais para lateral que deveria. Tanto que o Ernest Jones se antecipou. McCaffrey, mais uma vez, foi contido pela essa baita defesa também da equipe dos Seahawks. Não conseguiu fazer nada e ele sentiu uma dorzinha no ombro. Para variar, os Legionnaires apareceram novamente. Na ausência do George Kittle, o Jake Tongs aqui apareceu bastante pro Brock Purdy, mas não adiantou muita coisa, porque a defesa toda remendada, dessa vez não teve a magia do Robert Saleh. E bem no começo, literalmente o primeiro
lance do jogo, o Rashid Shaheed fez o touchdown, no retorno de kickoff. Cara, vem sendo fundamental nessa utilização dele de time de especialistas, tanto que é o terceiro retorno dele para touchdown. Ele tá sendo usado até mais como running back, como vocês podem ver aqui. Foi usado bastante em corridas. Essa nova função que colocaram para ele no Seahawks tá ajudando até. Mas eu queria que ele fosse mais utilizado no jogo aéreo, admito. Mas, sem muito o que falar aqui, por mais que queiram desmerecer o time dos 49ers nesse jogo por não ter jogado bem, ponto, não tem muito o que fazer, mas as lesões, pra variar, atrapalharam. Mas vamos dar um mérito para essa defesa do Seahawks, que simplesmente em 2 partidas seguidas conseguiram conter o Brock Purdy e Christian McCaffrey. Cara, que defesa sensacional. Laird Williams, o Brian Murphy Jr. Cara, sensacional. Sensacional mesmo. Olha, que coisa maravilhosa essa defesa do Seahawks. Ele vai pra final agora, decidindo em casa da NFC. E vai ser de novo outro duelo do, contra a equipe dos Rams, mas já já eu chego lá. Bem, aqui vamos falar agora do Houston Texas 16 e New England Patriots 28. Joguinho bem complicado para os ataques aqui, bem complicado mesmo. Tanto que teve 8 turnovers nessa partida, 8. Cara, os Patriots também tem que começar a tomar cuidado, mas o problema foi o Stroud. Eu achei que não ia ter um QB pior que o Josh Allen nessa rodada, mas o CJ Stroud conseguiu quebrar todas as barreiras possíveis para ser o pior. Tanto que, cara, o Drake May nessa partida, antes de falar do Stroud, não conseguiu fazer muitas passes assim longos, que é o costume dele. No começo, tava até fazendo bastante passe em screen, tentando corrida. Não tava adiantando muita coisa. Apesar do Ramon Stevenson aqui terminar bem até. Não jogou muito mal. Foi ok. Mas, cara, tem que começar a proteger mais a bola. O Drake May. Porque foram 3 strip sacks pra cima dele. Sendo que 2 dele foram do nosso digníssimo Will Anderson. E, cara, como joga a bola essa defesa dos Texas? Como joga a bola? Forçaram 4 fumbles. Só que teve algumas oportunidades ainda que a equipe dos Patriots ainda recuperaram a bola por sorte. A interceptação do Drake May, na verdade, foi uma Hail Mary, então desconsidera isso daí. A secundária ontem dos Texas até que deu uma pequena sangrada para esse grupo de receivers dos Patriots. Tanto que eu acho que uma das poucas oportunidades que o Drake May teve de lançar a bola longe, teve essa recepção linda do Keyshawn Bolt. Cara, que recepção maravilhosa com uma das mãos dele. Stephon Diggs apareceu, Demario Douglas, tanto que do Demario Douglas foi uma. No, arriscaram uma quarta descida, deu certo. A defesa dos Patriots apareceu bastante. O Corton Davis teve uma interceptação, mas não foi um jogo tão legal na questão de disciplina, tanto que ele teve 3 saltos para 48 jardas. No primeiro tempo, todas as faltas foram dele, no caso. Isso aí tem que prestar atenção. Cara, vamos falar aqui do Stroud. Pelo amor de Deus. 4 interceptações. 2 delas, total erro dele. Na verdade, 3 delas. E daí teve uma delas que foi uma mecânica totalmente errada, na interceptação. E a outra, o paninho vai ser passado por causa da culpa do Hudson, que não pegou a bola. Cara, a segunda interceptação que ele lançou, pelo amor de Deus, você tem que aceitar que uma jogada está morta. Você não pode fazer aquilo. Ele foi, lançou, a bola ficou pendurada no ar, pick six para a equipe dos Patriots. O que ele vai fazer? Cara, é totalmente um outro quarterback daquele da temporada de rookie, o CJ Stroud. E eu não sei não. Não sei não como que eles vão fazer nessa temporada aí. Você vai tentar pegar um QB veterano pra ficar na cola do CJ Stroud.
se já vão draftar o outro. Cara, essa intertemporada aqui na decisão de CJ Stroud aqui vai ser bem complicado pelo lado dele. Bem complicado mesmo. Mas, olha, outra coisa também. Ele conseguiu ser o primeiro QB da história da NFL a ter pelo menos 5 mais interceptações e 5 mais fumbles nos playoffs. Conseguiu entrar pra história, sendo que foi pelo lado negativo. Bem, vamos falar aqui agora do último jogo que aconteceu ontem, entre o Los Angeles Rams 20 e Chicago Bears 17. Cara, que jogo! Que jogo que deu aquela esquentada num jogo onde que tava muito frio lá em Chicago. Tanto que isso atrapalhou ambos os times. Os recebedores estavam escorregando bastante nas rotas, deu pra perceber. Até os lançamentos, alguns não estavam sendo tão legais, principalmente pelo lado do Matt Stafford, que tem dificuldade para jogar no frio. Isso foi visto. Cara, no primeiro tempo terminou 10-10. Aí depois disso deu uma bela esfriada só no último quarto, que foi voltar a ter jogo. Tanto que quem começou a abrir, colocou a vantagem de novo para a equipe dos Rams foi o Kyren Williams. Novamente, cara, o Caleb Williams gelado, com aquele passe maravilhoso. Foi maravilhoso. O Cookmat. Gente, ele recuou muitas jardas. Tava todo mundo pensando que ele ia tomar um sec e ia estragar a jogada. Mas ele fora do pocket tá fazendo chover. Meu Deus do céu. Que passe maravilhoso. Aquilo lá deu um calafrio. Na hora que eu vi, eu falei. Eu só fiquei quieto por um momento. Eu só queria apreciar. Foi lindo, foi lindo. Aquilo lá foi lindo. E não foi a primeira vez que ele fez aquilo. Gente, coisa maravilhosa. Mesmo com a linha ofensiva que tá um pouquinho remendada, por causa do Trapilo tava machucado, o Joey Tune teve que jogar até de left tackle nessa partida. Mas olha, uma coisa que atrapalhou o Caleb Williams ontem foram as interceptações. O Kobe Durant foi um dos destaques aqui da defesa dos Rams, com 2 interceptações em cima do Caleb Williams. Mas, cara, uma coisa. O jogo corrido dos Rams, dos Bears. Começou bem a partida, tava encaixando bem as corridas, mas no final começou a dar aquela piorada, não entendi o porquê. Uma coisa que eles melhoraram, o Chicago Bears, dessa vez as situações de red zone, eles mandaram bem, porque geralmente nos primeiros 3 quartos não acontece nada demais, mas dessa vez resolveram. Gostei de ver, pelo menos nisso. O Matt Stafford tava, tava sendo socado com blitz atrás de blitz. O coordenador defensivo dos Bears era maluco, porque o Stafford consegue jogar contra a blitz, apesar que dessa vez no tempo regulamentar estava dando certo essas blitz. Tanto que os passes de média e longa distância não estavam funcionando no Matt Stafford, também por causa do tempo, como eu já falei. Cara, o nosso digníssimo aqui, Davante Adams, cara, tava desaparecido, mas apareceu no momento mais importante, que foi no overtime, assim como Matt Stafford, quando foi mandado blitz de novo, queimou essa blitz. Uma recepção linda do Davante Adams. E, diferente de sábado, aquilo sim ele teve posse de bola. Então, se vocês querem comparar, quando ele colocou o joelho no chão lá, vocês viram. Aquilo vale uma recepção. E não do Brandon Cooks. Se vocês não prestarem atenção, prestem atenção naquilo. Só uma coisa que eu não gostei dos Bears. Drops de novo atrapalharam. Tanto que teve o do Ondunze, perto da endzone. Teve a do Loveland, dropou 2 vezes a bola. Teve o Luther Burden também. Uma coisa que atrapalhou o Caleb Williams nessa partida. Cara, na última interceptação no OT do Caleb Williams, o pessoal prestou atenção, até rodou aí a internet, na rota do DJ Moore. Não sabemos se ele estava cansado ou se ele estava na má vontade, mas foi o motivo dessa interceptação do Curl. E
Poderia ter matado o jogo a equipe dos Bears no overtime, mas aí Matt Stafford mostrou o porquê ele é o favorito da MVP, deixou o time dos Rams em posição de field goal para chutarem, fazerem e irem para a final de conferência. Olha, o resumo dessa partida aqui foi: ponto-chave. Quem cuidou melhor da bola? Os Rams conseguiram cuidar bem da bola, mesmo sofrendo com sacks, o Matt Stafford, mas é isso quando você sofre sacks que você tem que fazer, CJ Stroud, viu? Você tem que proteger a bola, sendo que aí o time dos Bears é o que mais rouba a bola do adversário. Então, o plano de jogo dos Rams nessa questão foi perfeito. O que um QB, macaco velho, faz é isso. Garante a vitória para o seu time. Kyren Williams foi o destaque desse time dos Rams, aqui com 2 touchdowns. Mas, por torcedor dos Bears, um recado. Cara, pode confiar. Esse time dos Bears é real mesmo. Precisa trocar algumas peças da defesa. E a defesa anda sofrendo, cedendo jardas adoidado. Mas tá lá. O ataque tá engrenado. Aquele Buccaneers pode melhorar alguns aspectos, mas. Gente, o futuro é bom. Finalmente para Chicago. O futuro realmente é muito bom. Mas é isso, gente. Ficar mais uma vez por aqui. Nessa semana vai ter um vídeo de palpites da rodada. Pode ser que também nessa semana saia algum vídeo caso aconteça um movimento de coaches ou não. Pode ser que eu fale do John Harbour, da minha opinião, que eu acho do John Harbour nos Giants, tá bom? Beijo, abraço e até mais.